Boa tarde, povo de Deus. Que a paz de Jesus Cristo esteja contigo. Eu sou o presbítero José Roberto e quero compartilhar nesta tarde uma palavra de Deus para mim e para a sua vida, para o nosso elevo espiritual. E o tema da minha mensagem hoje diz assim: a chamada de Moisés e suas 5 desculpas. O texto da nossa mensagem está no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 10, mas eu oriento você, ouvinte, que está me ouvindo neste momento, a depois ler todo o capítulo 3 e todo o capítulo 4 de Êxodo, para você ter uma melhor compreensão. Mas hoje nós vamos falar somente do capítulo 3, versículo 10, que diz assim: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Somente este versículo. Conhecemos Moisés como um grande líder, mas nem sempre foi assim. A grande maioria daqueles que já ouviram falar acerca da vida de Moisés o conheceram apenas como um grande líder, como aquele que foi usado por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, atravessando o Mar Vermelho em terra seca e guiando-os pelo deserto em direção à terra prometida. Mas quando vamos estudar um pouquinho mais sobre a vida de Moisés, vamos perceber que nem sempre ele foi assim, um grande líder, capaz de enfrentar o faraó. Mas houve uns bastidores na sua vida, um momento fora dos holofotes, onde estava apenas ele e Deus. E foi exatamente neste bastidor que Deus aparece para Moisés e o convoca para uma grande missão. Mas que Moisés vai dar desculpas para Deus. Primeiro, Deus sabe como chamar a atenção do homem. Deus se apresenta para Moisés através de uma sarça que ardia em fogo, mas que não se consumia. Era comum no deserto, devido às altas temperaturas por causa do sol, as sarças pegarem fogo. Sarça é uma espécie de arbusto com galhos totalmente secos. Porém, quando Moisés caminhava pelo deserto, com as ovelhas de seu sogro, ele via a sarça pegando fogo. Mas quando ele voltava com as ovelhas, ele via que aquela sarça havia sido consumida pelo fogo. Porém, nesse dia, Deus faz diferente para chamar a atenção de Moisés. Deus usa uma sarça, algo totalmente simples, mas com um objetivo que era atrair Moisés para perto dele. E muitas vezes Deus também age dessa maneira na nossa vida. Quando estamos desapercebidos, preocupados com as coisas dessa terra, desse mundo, e já não estamos mais com o nosso foco nas coisas do céu. Deus cria situações para poder atrair a nossa atenção para Ele. Pois Ele tem uma missão para cada um de nós. Mas muitas das vezes nós não estamos apercebidos para isso, para cumprir aquilo que nós já sabemos que Deus deseja que nós venhamos a cumprir. Segunda coisa aqui, Moisés só conhecia Deus de ouvir falar. Moisés só conhecia Deus de ouvir falar, mas agora o próprio Deus se apresenta a Moisés. Primeiro, Deus o chama pelo nome. E disse Moisés, Moisés. Êxodo 3:4. Deus não te chama por aquilo que você era no passado, mas Ele te chama pelo nome. Deus não te chama pelo teu pecado, mas Ele te chama por aquilo que Ele sabe que você vai ser no futuro, nas mãos dEle. Deus não te chama pela maneira que o mundo olha para a sua vida, dizendo que você não tem mais jeito.
mas Ele te chama hoje para viver uma transformação e uma novidade de vida na presença de Jesus. Deus se apresenta a Moisés. No livro de Êxodo, capítulo 3, verso 6, diz assim: Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Moisés só conhecia Deus de ouvir falar. Ele ainda não tinha experimentado uma experiência com Deus. Ele conhecia Deus através do seu próprio testemunho de vida, quando Deus deu a ele um livramento de morte, quando ainda era um bebê. Ele conhecia Deus através das histórias que seus pais lhe contavam acerca de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele também conhecia a promessa que Deus tinha feito para o seu povo. Então, Deus se apresenta a Moisés e o chama para uma missão. Mas aí vamos ver uma série de desculpas para não aceitar a chamada. Hoje, muitos de nós também conhecemos a Deus de ouvir falar, mas Deus deseja que nós venhamos experimentar um mover sobrenatural de intimidade com Ele. Muitas vezes passamos por situações em nossas vidas, como provações, tribulações, desertos e decepções. Mas isso não vem para nos paralisar, mas vem sim para que nós possamos ver Deus no meio de todo esse processo. Deus deseja que nós venhamos a ter um relacionamento com Ele. Terceira coisa que nós podemos ver aqui. A primeira desculpa de Moisés foi: quem sou eu? Lá em Êxodo capítulo 3, verso 11. Sabemos que eu e você não somos nada diante de Deus. Mas isso não deve ser uma desculpa para que nós não venhamos a cumprir a missão que Deus deseja que nós façamos. Deus ama trabalhar com os improváveis. Cadê os improváveis aqui hoje? Você é um improvável? Você também pode dar um rápido resumo sobre quem era você, um improvável, mas que Deus te resgatou e te transformou a sua história? Eu e você somos improvável. E Deus quer trabalhar comigo e com você. Veja o que diz a Bíblia. Em João capítulo 15, verso 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei, para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Foi Deus que escolheu você. Mesmo que você não se sinta capacitado ou capacitada, mesmo que você ainda não tenha um grande conhecimento bíblico, Deus, Ele escolheu você para uma grande obra nessa terra. Deus escolheu Moisés e o nomeou para ser aquele que iria libertar o povo do Egito. E da mesma maneira Deus escolheu você e nomeou você para uma missão. E a missão para a qual Deus designou você é esta: que você seja aquele que vai levar vida para aquele que está morto espiritualmente. Que você seja aquele que vai levar luz para aquele que está em trevas, seja no meio da sua parentela, na rua onde você mora, no local onde trabalha, na faculdade, onde estuda, aonde você estiver. Deus chamou você e te nomeou para uma grande missão: resgatar aqueles que estão perdidos e aprisionados pelo adversário. Além de Deus escolher você e te nomear, Ele deseja que você gere frutos, que o seu fruto permaneça. Não deixe que desculpas como esta, de quem sou eu, paralise a chamada que Deus tem na sua vida.
O Senhor conta com você para gerar bons frutos nessa terra. Seja um ganhador de almas, seja através da pregação ou através do seu testemunho. Mas hoje o Senhor te convoca para gerar frutos. Veja a resposta que Deus dá a Moisés lá em Êxodo capítulo 3, verso 12. Eu serei contigo. Da mesma maneira que o nosso Deus foi com Moisés, foi com Josué, foi com Davi, foi com os profetas, foi com os seus discípulos no início da igreja primitiva. Assim ele também está dizendo para você hoje: eu serei com você nessa grande obra. Não tenha medo. O Senhor é aquele que falará através de você, por intermédio do Espírito Santo. Então somente diga hoje para Deus: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Outros versículos que você também pode usar para se inspirar: Jeremias 1:6, 1 Coríntios 1:27 e 28, para que você cresça na fé. A segunda desculpa de Moisés: quando me perguntarem qual o nome do Deus que me enviou, o que direi? Está em Êxodo 3:13. As três fases da vida de Moisés. Do 0 aos 40 anos, ele viveu no Egito. Ele se acha ser alguma coisa, neto de Faraó, tinha tudo no palácio. E aí, dos 41 anos aos 80 anos, ele viveu no deserto. Ele vai para o deserto e descobre que ele não era nada daquilo que ele achou ser quando estava no Egito. Nem as ovelhas que ele cuidava era dele, mas era do sogro. E aí, dos 80 aos 120 anos, ele vive o propósito de Deus. Deus mostra para Moisés que, na verdade, ele é o grande eu sou. O que você precisa? Deus está dizendo hoje para você: eu sou aquilo que você precisa. Você precisa de cura? Deus diz para você: eu sou a cura. Você precisa de porta aberta? Deus vai te dizer: eu sou aquele que abre portas. Você precisa de paz? Deus diz para você hoje: eu sou a verdade, paz que excede todo entendimento. Você precisa de libertação? Deus diz para você: eu sou aquele que tenho todo o poder para quebrar as algemas e grilhões. O que você precisa hoje? Deus está dizendo para você hoje: eu sou tudo aquilo que você precisa. A terceira desculpa de Moisés: não creram na minha palavra. Êxodo capítulo 4, verso 1. Mas eis que não me crerão. Moisés, mais uma vez, se antecipa dizendo que o povo não ia crer na mensagem que ele iria transmitir. E verdadeiramente hoje, muitos já não estão mais dando crédito à palavra de Deus. Você diz: Jesus está voltando, mas muitos já não creem mais nisso. Afinal, eu escuto isso há anos. É o que falam. Desde quando eu nasci, eu escuto falar isso, dizem por aí. Você diz que Jesus cura, liberta, salva e leva para o céu. Mas muitos rejeitam a mensagem da cruz. Alguns até querem as bênçãos, mas não querem o abençoador. As pessoas hoje estão indo atrás de bênçãos, atrás de cura, atrás de prosperidade. Claro que o nosso Deus, ele é o Deus que dá tudo isso. Mas primeiro nós temos que buscar o reino. Buscai primeiro as coisas do céu e as demais coisas serão acrescentadas. Então muitos querem somente as bênçãos, mas eles não querem o abençoador. Nem ouvirão a minha voz, disse Moisés. Vivemos uma geração onde, além de muitos já não creem mais na palavra de Jesus, muitos já nem mesmo querem ouvir falar do nome de Jesus. Se você abrir a boca para falar de Jesus, você já é taxado como o ignorante, como quadrado e por aí vai.
Também vivemos num período onde o sistema maligno tem feito de tudo para calar a voz da igreja. Nós não podemos calar a voz da igreja. Nós temos que defender o Evangelho de Jesus. Não podemos nos calar. Temos que apregoar o Evangelho de Jesus Cristo. Moisés diz: por que dirão, o Senhor não te apareceu? Deus apareceu a você? É como se Moisés estivesse dizendo: eles vão rir de mim, vão zombar de mim e ainda me chamarão de mentiroso. E este é o mesmo sentimento que também tem afetado muitos cristãos hoje, atualmente. O medo de zombarem de sua fé. O medo de perder, quem sabe, uma negociação de vendas se ele se declarar como cristão. O medo de perder o prestígio de alguns que se dizem ser amigos, se ele se posicionar como um cristão que zela pelos princípios bíblicos. Deus responde Moisés e estabelece alguns sinais. Em Êxodo 4, verso 2 ao 5, cajado transforma em cobra, depois em cajado novamente. A mão fica leprosa, depois ficou saudável, lá no verso 6 e 7 de Êxodo 4. Pegar a água do rio, jogar em terra seca e ela vai virar sangue na terra. Êxodo 4, 9. Esses foram alguns sinais que Deus estabeleceu para Moisés, para que ele tomasse coragem e se posicionasse. Aqui eu aprendo que muitos podem até não crer na mensagem que nós estamos transmitindo, mas haverá outros que vão crer. Haverá também aqueles que, quando verem que esta mesma mensagem, primeiro, gerou transformação em nós, eles também vão crer e vão desejar seguir a Jesus. A quarta desculpa de Moisés: eu não sou eloquente, ou seja, lá em Êxodo 4:10, na Bíblia não vemos nenhuma informação clara afirmando que Moisés era gago. Você pode conferir isso lá em todas as versões da Bíblia que existem atualmente. Algumas tradições apenas diz pesado de boca e pesado de língua, que para nós significa não consigo falar bem, quando começo a falar, sempre me atrapalho. Moisés diz: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente. Moisés não achava ter a devida eloquência para convencer uma pessoa na posição de Faraó. Enquanto ele viveu no Egito, dentro do palácio, ele conheceu muitos homens nobres, eloquentes, que tinham o poder de persuasão para impor suas ideias, mas ele não se achava tão digno assim. E nós somos igualzinho. Acreditamos que não temos eloquência, que não sabemos falar bem, pregar bem, aconselhar bem. São muitas as desculpas que nós damos para Deus para não cumprir aquilo que Ele deseja que nós venhamos a fazer. Até porque fazer a obra de Deus não é fácil. Basta você se posicionar para trabalhar no reino, que logo o nosso adversário começa a se levantar contra a nossa vida com maior intensidade. Deus responde a Moisés, lá em Êxodo capítulo 4, verso 11, e disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Êxodo 4, 12. Hoje, como profeta de Deus, quero declarar na sua vida aquilo que o próprio Deus declarou na vida do profeta Jeremias. O Senhor estendeu sua mão sobre Jeremias, tocou em sua boca e disse: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Jeremias capítulo 1, verso 9. Hoje o Senhor te toca de maneira sobrenatural, derrama da sua virtude sobre a sua vida,
toca em seus lábios, sua mente te capacita para essa tão grande obra que Ele tem preparado para você. Então somente abra bem a tua boca, e eu a encherei. Salmos 81, verso 10. Quinta desculpa de Moisés: envie o outro. Quando acabou as desculpas, Moisés disse: Ah, Senhor, por favor, manda outra pessoa. Lá em Êxodo capítulo 4, verso 13. Somos tão bons em dar desculpas. Damos desculpas para o pastor, para nosso líder e também damos desculpas para Deus. Mas para cada desculpa que nós damos para Deus, Ele apresenta uma solução da mesma forma que Ele fez com a desculpa de Moisés. O nosso pastor e nossos líderes até ouvem nossas desculpas e tentam compreender. Afinal, a obra de Deus é voluntária e não por obrigação. Mas quando estamos diante de Deus, Ele faz as nossas desculpas se esgotarem e expõe aquilo que verdadeiramente está dentro de nosso coração. Que muitas vezes eu não quero fazer a obra de Deus. Existem muitos outros bem mais preparados do que eu para exercer tal função. É uma palavra um pouco dura, mas que eu já passei por esse sentimento. Porém, Deus me fez entender que Ele também tem uma obra para realizar na vida da outra pessoa. Mas Ele também tem uma missão que foi confiada nas minhas mãos e que eu preciso executá-la. Moisés deu 4 desculpas para Deus para não cumprir a sua missão, mas para cada desculpa que ele deu, aliás, Moisés deu 5 desculpas para Deus para não cumprir a sua missão, mas para cada desculpa que ele deu, Deus apresentou uma solução. Cada desculpa que você der para Deus, não importa, Moisés aqui deu 5, mas talvez você tenha dado 5, 6, 7, 10, 20 desculpas. Talvez a vida inteira você tenha dado desculpas para não atender o chamado de Deus na tua vida, para não fazer a obra que Deus tem te chamado para fazer para Ele. Eu quero te dizer uma coisa: para cada uma dessas desculpas que você tem dado para Deus, fugindo do teu chamado, Deus vai apresentar sempre uma solução até esgotar todas as suas desculpas. Não adianta fugir do teu chamado. O que Deus tem para você, você pode até fugir durante algum tempo, se esconder. Fazer como Jonas, que fugiu do seu chamado de pregar em Nínive, fugindo para Tarso. E o que Deus fez? Permitiu que ele fosse jogado ao mar, tivesse na barriga de uma baleia. Mas não teve jeito. Ele, com o tempo depois, ele acabou indo para Nínive e pregando, fazendo o que Deus tinha mandado ele fazer. Então não adianta eu e você fugirmos do nosso chamado. Deus tem um chamado na tua vida. Talvez um chamado para pregar, talvez um chamado para ensinar, um chamado de discipular. Não importa. Você sabe qual é o teu chamado. Como Moisés sabia, você sabe no teu coração qual é o teu chamado. E não adianta fugir, não adianta ter medo, não adianta falar para Deus enviar outra pessoa. Tem outras pessoas sim que capacitadas para fazer isso, mas não é ela que vai fazer. Deus quer que você faça. Deus quer que você ouça esse chamado e você faça essa obra. Porque Deus não escolhe capacitados, Ele capacita os seus escolhidos. E você e eu, nós somos escolhidos de Deus para essa grande obra. Que possamos parar de dar desculpas a Deus. Que possamos parar de jogar a responsabilidade que Deus está colocando em nossas mãos para outras pessoas. Que possamos assumir nossa posição diante de Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.
Pois, com tudo isso, eu aprendo aqui hoje que nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Mas quem age através de nossas vidas é o próprio Deus. Nós temos apenas que nos colocar na posição que Deus quer. E aí Ele é que vai agir em nossas vidas. É Ele que vai colocar as palavras na nossa boca quando abrirmos bem a nossa boca. É Ele que vai nos capacitar. E que a missão de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é papel do Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Eu e você somos só instrumentos na mão de Deus. Nós estamos aqui somente para fazer a vontade de Deus. Mas é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A nossa responsabilidade é a de sermos atalaia no reino de Deus. Que possamos ser uma atalaia no reino de Deus. Que possamos ser bênção na vida de alguém. Que não sejamos como Moisés, que no fim não teve jeito. As desculpas dele se esgotaram. Eu estou falando de 5, mas talvez possa ter sido mais de 5. Que nós não venhamos dar desculpas quando Deus nos chamar para essa grande obra. Essa obra que Deus tem na tua vida. É o teu chamado. Você sabe do que eu estou falando. Talvez você aí agora que está me ouvindo, você sabe o que tem que fazer para Deus. Você sabe o para que Deus te chamou para fazer. Qual é o propósito de Deus na tua vida. E você tem se escondido, como Davi na caverna. Você tem fugido, tem dado desculpas. Quero te dizer uma coisa. Vai chegar uma hora que não vai ter mais desculpa para Deus. Deus vai cessar todas as suas desculpas. Para cada uma delas Ele vai dar uma solução. E vai chegar um momento que você não vai ter mais desculpas. E aí você vai ter que fazer a vontade de Deus, querendo ou não. Então, ouça a voz de Deus hoje, falando contigo. Ouça o chamado de Deus para a sua vida. Eu não sei qual é o teu chamado. Eu não sei o que Deus tem mandado você fazer. Talvez você tenha um chamado para orar por pessoas e elas serem curadas, no nome de Jesus. Talvez você tenha um chamado para pregar a palavra. Talvez você tenha um chamado para ensinar a palavra de Deus. Talvez você tenha um chamado para orar por libertação. Talvez você tenha um chamado para me fazer missão. Eu não sei qual é o teu chamado, mas você sabe, eu tenho certeza. Assim como eu sei o meu chamado, eu creio e tenho certeza que você também sabe o teu chamado. Seja uma atalaia de Deus, seja uma atalaia no reino de Deus. Não fuja do teu chamado. Moisés não tinha mais como dar desculpas. Não tinha mais nenhuma desculpa, porque Deus tinha dado solução para todas elas. E Deus tem uma missão para mim e para você. É pregar o Evangelho. É semear a palavra de Deus. Não adianta falar para Deus, Senhor, por favor, manda outra pessoa. Não é outra pessoa que Deus quer. É você que Deus quer. É você que Deus está mandando. Então não fuja do teu chamado. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua família. Que Deus abençoe o teu casamento. Que Deus abençoe o teu ministério.
o teu chamado. Que Deus abençoe a tua casa, o teu trabalho. Que Deus abençoe aqueles que estão ao seu redor. Que as pessoas possam olhar para você. Se você não abrir a boca, mas que elas possam olhar para você e ver uma Bíblia aberta na frente dela através da sua vida. No nome de Jesus. Senhor, meu Deus, muito obrigado por essa palavra linda e maravilhosa, ministrada aos nossos corações nesta tarde, Pai. Ah, Senhor, meu Deus, eu já te agradeço pela vida dessa pessoa que está me ouvindo neste momento. Ó Deus, e que através desta palavra que foi enviada, Senhor, aos nossos corações, que esta palavra venha causar o efeito, Senhor, nas nossas vidas para o qual ela está sendo enviada nesta tarde. Que não sejamos como Moisés, Pai. Que não fiquemos dando desculpas, Pai, para fazer a tua obra. Mas, Deus, que nós venhamos saber que o Senhor é conosco, que é o Senhor que vai à frente das nossas lutas, que é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos envia, Pai. É o Senhor que coloca as palavras na nossa boca. Pai, em nome de Jesus, nos dê força, nos dê coragem, Pai. E não deixe que nós venhamos nos acovardar diante, Senhor, desta grande obra para o qual o Senhor tem nos chamado, para o qual o Senhor tem chamado esta pessoa, Senhor. Em nome de Jesus, ser com elas, Pai. Senhor, assim como o Senhor foi com Moisés durante todo o tempo, Moisés que só conhecia o Senhor de ouvir falar, que o Senhor também possa, Senhor, se apresentar diante dessa pessoa, Pai, assim como se apresentou diante de Moisés, para que ela saiba que o Senhor é Deus, que não há outro Deus além de ti, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Pai. No nome de Jesus, Pai, eu oro nesta tarde, te agradecendo, Senhor, por este momento maravilhoso de podermos, Senhor, estar juntos na tua presença. Abençoa, Senhor, cada pessoa, Senhor, cada um, Pai, que tirou um tempo para ouvir a tua voz através da tua palavra, Senhor. Eu creio, Deus, no nome de Jesus, que essa palavra ela não vai voltar vazia. Eu creio, Deus, que tem pessoas do outro lado que precisavam ouvir esta palavra. Talvez pessoas que estavam dando desculpas para não fazer a grande obra na vida delas para o qual o Senhor tem chamado. Mas eu creio, Deus, que a partir desta tarde, esta pessoa ela entendeu que não adianta dar desculpas mais, não adianta fugir mais do seu chamado, porque o tempo é agora, o tempo é hoje. Por isso, você que está me ouvindo nesta tarde, Deus abençoe a tua vida, não fuja do teu chamado. Deus tem uma grande obra na tua vida. No nome de Jesus, assim eu oro, te agradeço e te abençoo no nome de Jesus. Eu sou o presbítero José Roberto. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor meu Deus, e te agradeço você que está me ouvindo nesta tarde. Muito obrigado, Deus, por tudo. Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Deus te abençoe no nome de Jesus.